Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos dar o início ao nosso estudo sobre concordância verbal, um assunto muito importante, porém, neste nível de estudos, nós apenas vamos aprender algumas regras relacionadas à concordância, tá certo? Em níveis posteriores, nós vamos completar essa regra, nós vamos aprofundar este estudo, certo? Então, o que é concordância verbal? É a combinação do verbo em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Então, dentro de uma oração, dentro de um contexto, o verbo ele deve concordar com o sujeito a que ele se refere, tá certo? Em número e pessoa. Exemplo, assim, inspirados no roteiro do filme, Thelma e Louise, eles roubam o carro do jardineiro e fogem. Então, nós temos o verbo roubar, roubam, que está no plural, tá certo? E fogem, que também está no plural. Por que eles se encontram no plural? Porque eles concordam com o sujeito que eles estão se referindo. Quem é? Eles. Então, ambos os verbos têm o mesmo sujeito. Então, eles concordam com o sujeito. Então, o sujeito está no plural, verbo também no plural, certo? Outro exemplo, Stallone deseja ver o mar, Aninha pretende encontrar um marido para se casar, enquanto Márcio quer voar. Então, nós vamos observar que esse período ele é constituído por várias orações, e essas orações têm diferentes verbos, tá? E eles também têm os seus sujeitos. Então, a primeira oração, nós temos Stallone deseja ver o mar. O verbo é desejar. Deseja. O sujeito desta oração é Stallone, então é o sujeito que se encontra no singular. Por isso, o verbo desejar também está no singular, concordando com o sujeito que ele se refere. Na outra oração, a Aninha pretende encontrar um marido para se casar, então nós vamos observar que o sujeito ele é Aninha, tá no singular, e o verbo é pretende, tá? E ele concorda com o sujeito Aninha em número, tá certo? E em pessoa. A gente vai verificar também na outra oração, enquanto Márcio quer voar, que o Márcio é o sujeito desta oração e o verbo é quer, é o verbo querer, tá certo? E ele está flexionado no singular, concordando com o sujeito que está no singular. Então, nós podemos verificar que é o sujeito que determina a concordância com o verbo nesses enunciados. Mas nós vamos também perceber que existem casos especiais de concordância verbal, que nós vamos conhecer agora, além desse, que é a regra geral, o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa, tá? Então, casos especiais de concordância verbal. Primeiro caso, nós vamos verificar nessa aula os casos especiais de concordância com o sujeito simples. Na aula num outro momento, nós vamos verificar, que seria a parte 2, nós vamos verificar casos especiais com o sujeito composto, certo? Então, casos especiais de concordância com o sujeito simples. Lembrem que a oração, o sujeito ele pode ser classificado em simples, composto, indeterminado, oculto. Então, nós vamos verificar esse caso quando o sujeito ele é simples, quando ele apresenta um único núcleo. Primeira situação, com o sujeito, claro, simples, constituído pelas expressões a maior parte de, grande número de, a maioria de, uma porção de. Neste caso, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então, se nós tivermos sujeitos constituído, tá, por essas expressões, o verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, grande número de pessoas assistiu ao filme Colegas. Então, nós temos o sujeito grande número de pessoas, tá certo? Esse sujeito, ele é constituído pela expressão grande número. Então, neste caso, o verbo ele pode ficar no singular
ou ir para o plural. Então, nesse primeiro exemplo, o verbo ele ficou no singular. Por quê? Porque ele concorda com a expressão grande número, por isso que ele está no singular, tá certo? Já no exemplo seguinte, grande número de pessoas assistiram ao filme Colegas. Agora o verbo assistir, ele está no plural. Por quê? Porque ele está concordando não com a expressão partitiva, ele está concordando com pessoas. Por isso, ele se encontra, ele está flexionado no plural, concordando com a palavra pessoas, tá certo? Que é, no caso, o determinante. Segundo caso, com o sujeito constituído pelo pronome relativo que. O verbo concorda em número e pessoa com seu antecedente. Então, se o sujeito ele for constituído pelo pronome relativo que, o verbo concorda em número e pessoa com o antecedente, certo? Exemplo: José via os aviões a jato que rumorejavam no céu. Então, o verbo ele está na terceira pessoa do plural, tá certo? E ele está concordando com aviões, porque nós vamos observar que o sujeito ele é constituído pelo pronome relativo que, tá certo? Então, neste caso, o verbo fica no plural. Outro exemplo: o diretor, que foi considerado louco por alguns, fez um belo trabalho. Observe que nós temos novamente, tá, um sujeito que ele é constituído pelo pronome relativo, porque o pronome relativo ele tem a função de retomar um termo anterior. Então ele retoma diretor, tá certo? Então o verbo ele sempre vai concordar neste caso com o antecedente, que seria diretor. Então por isso que ficou foi considerado, no caso ele, o diretor, tá certo? Então o verbo ele fica na terceira pessoa do singular e ele concorda com o diretor, que é o antecedente do pronome relativo. Assim como aviões, tá certo? O verbo rumorejavam está na terceira pessoa do plural, porque ele concorda com o antecedente do pronome relativo. O pronome relativo ele retoma esse termo, então ele concorda com o seu antecedente, que seria aviões. Aviões está no plural, verbo no plural. Terceira, com sujeito constituído pelo pronome relativo quem. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com seu antecedente. Agora, se o sujeito ele for constituído pelo pronome relativo quem, tá? Ele fica na terceira pessoa do singular ou ele vai concordar com o antecedente que ele está retomando. Exemplo: foram os 3 visitantes quem presenteou o recém-nascido. Então, neste caso, o verbo presentear ele está na terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com o pronome relativo quem. Então, toda vez que ele concordar com o pronome relativo quem, ele fica na terceira pessoa do singular. Mas ele pode concordar com um antecedente do pronome relativo. Exemplo: foram os 3 visitantes quem presentearam o recém-nascido. Vejam que agora presentearam está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque ele não está concordando com o pronome relativo quem, ele está concordando com o seu antecedente, que é visitante. Quarta, com o sujeito constituído de expressões como mais de, menos de, cerca de, perto de, seguidas de numeral. Então, neste caso, o verbo concorda com o numeral. Exemplo: cerca de 7 alunos participaram da apresentação do projeto. Observem que o verbo ele está no plural. E o nosso sujeito é cerca de 7 alunos. E ele está sendo constituído pela expressão cerca de. Então, neste caso, ele vai concordar com o numeral. O numeral não é 7, então 7 é plural. Então, por isso que o verbo participaram fica também no plural, concordando com o numeral, certo? Outro exemplo: mais de um crítico de cinema elogiou o filme.
Então, quem é o nosso sujeito? Mais de um crítico de cinema. Este é o nosso sujeito. Só que este sujeito ele é constituído, ele é formado por expressões. Quem é a expressão? Mais de um, tá certo? Então, como ele é constituído por essas expressões, então neste caso ele vai concordar com o numeral. Então, o verbo ficou no singular, elogiou, porque ele concorda com um, que é o numeral que está sendo utilizado dentro do sujeito, tá certo? Quinta, com sujeito constituído de expressões indicativas de porcentagem. A concordância pode ser feita de duas maneiras diferentes. Primeira maneira, se a expressão não for acompanhada por outra palavra, o verbo concorda com o numeral. Exemplo, mesmo com chuva, apenas 1% faltou à aula. Observe que esse sujeito ele é constituído por porcentagem, 1%, tá certo? Porém, ele não está acompanhado de outra palavra, então ele vai concordar com o numeral, por isso que ficou faltou. Então, o numeral indica singular, então o verbo concorda no singular com o numeral 1, tá? Considerando os hospitais da cidade, 5% estão deficitários. Então, observe que agora o sujeito, que é constituído por um numeral que indica a porcentagem, não está acompanhado de outra palavra, então ele vai concordar com o numeral. Então, 5 indica plural, então o verbo também vai para o plural, concordando com este numeral. A outra situação, se a expressão ela for acompanhada por outra palavra, o verbo concorda com a palavra. Então, mais de 40% dos alimentos são jogados no lixo pela população. Agora, observe que a gente tem um sujeito constituído por um numeral que indica a porcentagem, porém ele está acompanhado de um determinante, de uma outra palavra que é alimentos. Então, neste caso, ele vai concordar com a palavra, com o determinante. Então, alimentos no plural, então o verbo ou a locução verbal concordará também com ele. Por isso que ela flexionou a locução verbal, flexionou concordando com o determinante. São jogados, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte do nosso estudo sobre concordância verbal, regras especiais com o sujeito simples, certo? Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.